Gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vê esse vídeo. A hora, né, que der para ver, então não sei o horário, por isso estou falando. Hoje eu venho com um vídeo aqui que é um testemunho, gente. Eu quero contar um testemunho para vocês que Deus fez na minha vida, tá bom? Houve um tempo na minha vida, quando eu ainda não servia a Deus, eu fumava. Fumava, o cigarro não me fazia bem. Eu sentia assim tontura. E eu até penso, e tenho quase certeza disso, só não tenho total certeza, porque só Deus que sabe todas as coisas, que eu não estaria mais viva se eu estivesse fumando. Porque às vezes me dava uma tontura muito grande, eu jogava fora, mas depois eu comprava de novo, ou pegava o que eu tinha jogado fora. Então era um vício, né? O cigarro é um vício maldito, o cigarro é uma droga. Lembrando que um dia meu filho falou assim, mãe, cigarro é droga? E eu não podia dizer que não era, né? Eu falei, é. Ele falou, nossa, mãe, você está usando droga. Meu filho caçula, e eu fiquei envergonhada. E eu estava passando uma provação muito grande na minha vida, eu precisava buscar a Deus, e houve umas irmãs que me convidaram para ir na igreja evangélica, né? E eu comecei a ir e comecei a ter o desejo no coração de orar, né? Eu já buscava a Deus, mas não daquele jeito, expondo meu coração a Deus. Só que quando eu ia orar, eu sentia vergonha, gente, vergonha. Eu sentia vergonha de Deus e eu pensava, meu Deus, como eu estou orando, eu estou fumando. E eu sentia aquela vergonha, às vezes eu me retraía e parava de orar. E passavam os dias e eu sempre estava ali orando, buscando a Deus por um milagre na minha vida, naquele momento que eu estava passando. Tão difícil, uma situação tão difícil, que só Deus que podia me ajudar, ninguém mais. E aí eu ia orar e de novo eu ficava com vergonha. Às vezes as pessoas têm vergonha de alguém e ele pode esconder, né? Não, eu tenho vergonha de alguém, tem como esconder, mas de Deus a gente não consegue esconder. Adão, eu estou até aqui com a Bíblia, gente, lá no Novo Testamento, quando ele comeu o fruto proibido, né? Incentivado Eva pela serpente e ele por Eva, eles sentiram vergonha, não só ele, mas Eva também. Eles, naquela época, o homem não se cobria, não se vestia, né? Porque não tinha pecado. E o homem, e Adão ficou com vergonha quando Deus chegou, perguntou para ele, né? Eu vou deixar na tela aqui onde que está esse versículo, esse capítulo. E perguntou para ele por que ele estava se escondendo. Ele falou que tinha comido do fruto, né? E foi o pecado. E o pecado está no mundo até hoje. Mas nós temos como fugir do pecado através da misericórdia de Deus. Só Ele pode nos fazer fugir do pecado. E também só Ele pode perdoar pecado. Só Jesus, que veio ao mundo, né? O único Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o pecador, só Ele pode perdoar pecados. É no nome dele que nós vamos a Deus e só Ele pode perdoar. E voltando ao assunto do cigarro, eu conto esse testemunho que pode animar alguém aí que esteja passando por a mesma situação que eu passei. E aí eu peguei e pensei, já que eu tô com vergonha, vou parar de fumar, mas eu vou parar com a carteira de cigarro dentro de casa. E deixei a carteira de cigarro no cantinho, eu lembro como se fosse hoje. Era tipo uma prateleira igual aquela que eu tenho com a xícara. Botei no cantinho e eu pensei, porque se eu jogar fora eu vou comprar outra. E ela estando aí, eu sei que eu tenho que resistir. Foi uma estratégia que Deus me deu. E aí eu peguei, deixei aquela carteira lá, e depois do terceiro dia ficou mais fácil. É claro que eu ainda tinha vontade de fumar e tudo, mas aí os tempos foram passando e eu fui criando força e também nunca mais saí da igreja para a glória de Deus, me batizei. Então, assim, de Deus a gente não esconde. De Deus, uma coisa que eu quero dizer, de Deus a gente não esconde, a gente não consegue esconder nada. Porque Ele
tem poder nos céus e na terra, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, ao mesmo tempo. E dele a gente não esconde nada, porque muitas vezes a gente pensa que pode esconder alguma coisa do homem, mas de Deus a gente não esconde. E se nós não honrar Deus, quem nós vamos honrar? Vai honrar o homem? Primeiro você tem que honrar Deus sem honrar o homem. É claro que nós temos que honrar as pessoas, né? Nós não podemos sair por aí contando mentira para as pessoas. Eu vou contar a verdade para Deus, para as pessoas eu vou contar mentira. Aí também não dá. Se você não ama seu irmão, não respeita seu irmão, você vai respeitar a Deus que você não vê? Então, em primeiro lugar, a gente honra a Deus, respeita a Deus e o nosso próximo. Seja quem ele for, né? Porque o bom samaritano, né, quando ele passou por aquele homem que estava à beira do caminho, falando aqui bem rapidinho, ele ajudou aquele homem, ajudou aquele próximo. Então nós devemos honrar o nosso próximo, respeitar e não mentir. Não importa que não é só os da nossa casa, é para todos. A mentira, ela não provém de Deus. E de Deus a gente não esconde nada. A gente esconde daquela pessoa, do ser humano, uma pessoa normal. Mas de Deus a gente não esconde. Não adianta a gente esconder para o próximo se Deus está vendo. A gente não tem que esconder nem de Deus, nem de ninguém. Claro que mesmo que a gente queira, não dá, né? Por isso que sempre quando eu estou passando alguma situação na minha vida, eu já conto logo para Deus. Ninguém mesmo que não saiba, mesmo que as pessoas lá não saibam, que a gente não tem que estar contando tudo da vida da gente, mas eu conto para Deus. Se for algo que às vezes eu conto só no pensamento, né? Eu converso com Deus, falo, Senhor, eu estou passando isso e isso. O Senhor sabe, mas eu quero te contar. Porque a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser assim. E eu chegava para Deus e falava muitas coisas nesse tempo. E eu pedi a Deus força para me parar de fumar. E Deus me deu força. E eu consegui, para a glória de Deus. Então você também, se estiver passando qualquer situação que seja, mesmo que não for o cigarro, você consegue. Por que você consegue? Porque Deus, Ele nos dá força para conseguir. E quem é que me incomodava? Era o Espírito Santo de Deus que está conosco, porque Jesus falou quando Ele fosse, Ele ia nos deixar o Consolador, que é o Santo Espírito de Deus. E Ele é que me incomodava, porque nós não estamos só nesse mundo, nós não estamos perdidos nesse mundo, nós temos alguém por nós. Deus deixou alguém para cuidar de nós. Alguém para nos escutar, para nos ouvir, para levar ao Pai as nossas orações, que é o Santo Espírito de Deus, que Ele deixou na terra, que é o nosso Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo é um só, a Bíblia diz, é o nosso Deus conosco. E Ele é que nos fortalece, Ele é que nos ajuda a obter vitória, porque no mundo nós temos aflições, como diz Jesus. Mas nós vencemos o mundo porque Ele venceu. Como que nós vencemos? Através da fé. E só assim nós podemos vencer os vícios, seja qualquer ele for, seja que vício for. Nós podemos vencer para a glória de Deus. Porque a nossa primazia, a nossa prioridade, ela deve ser Deus na nossa vida. E se tem algo que não agrada a Deus, nós devemos tirar da nossa vida. Porque nós temos que adorar a Deus em espírito, em verdade, do fundo da nossa alma, sentir Ele aqui dentro do nosso coração. Porque se nós não sentir, tem algo errado e nós temos que clamar, pedir a Ele para mostrar o que é para nós ser liberto para a glória dEle. E o vídeo de hoje é esse, gente, que eu queria dizer para vocês. Busque a Deus na sua fraqueza, busque a Deus, porque Ele pode libertar, seja o que for. Seja o que for.
Não importa o que você estiver passando, se você estiver arrependido, se você estiver querendo mudança, não importa. O que importa é que Deus pode te libertar. Vá a Ele, dobre os joelhos, busque com oração, com jejum, clame, clame. Clame do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. E exponha a Ele, até mesmo que se você não tiver com vontade de largar aquilo, Senhor, me dê força, porque eu não tenho vontade de deixar. Meu coração só inclina para aquilo, me dê força para que eu venha sair dessa situação. E Deus, Ele nos dá força. Porque a força dele o mundo não tem. A força dele o mundo não tem. O mundo pode ter muita força para outras coisas, né? Tecnologias que nós estamos vendo aí, coisas avançadas. Mas para libertar o homem do pecado, para levar o homem à salvação, para levar o homem para o céu, batizar com o Espírito Santo, só Deus pode. E Ele deixou tudo escrito aqui para nós na Bíblia Sagrada, na palavra dele. Ele deixou tudo aqui para nós. Tá bom? Vou ler um texto aqui, vou voltar e vou falar com vocês. E aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Deus, quando chegou no jardim após o pecado de Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Ainda bem que nós temos um Deus, porque o pecado está no mundo, mas nós não somos desse mundo. Por isso que nós temos um Deus, por isso que Deus deixou o Espírito Santo dele para nos orientar, para nós não seguir aquele caminho que não é de Deus. Nós podemos até pecar, até cair, mas não ficar prostrado, porque Deus, Ele nos ajuda a levantar, para que nós não caia mais naquela mesma situação, ou em nenhuma outra. Porque Deus nos dá força para isso. Ele nos dá força para prosseguir. Somos falhos, mas temos um Deus para nos fortalecer e nós vencer todas as nossas falhas, até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja na terra, qual eu faço parte. Glória a Deus por isso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te dizer, quando você estiver passando uma situação, e se você estiver passando, não esconda de Deus, muito pelo contrário, corra para Ele, porque Ele vai te ajudar. Não tem aquela criança quando cai, se machuca, ela corre para os braços dos pais, e os pais ajudam ela, passam um remedinho. Se você caiu, não fica prostrado não. Se tem algum vício, corra para os braços do Pai, porque Ele está pronto para te ajudar. Amém? E esse é o vídeo de hoje. Faz tempo que eu não colocava um vídeo da palavra, né? E hoje eu estava pensando, meu Deus, sem colocar um vídeo no canal, me veio o desejo de colocar esse vídeo, né, contando testemunho, como eu parei de fumar. E acabou eu indo mais adiante, né, falando um pouco mais, mas tudo no mesmo assunto. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E quero pedir a você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui tem vlogs, dicas, receitas, de tudo um pouco aqui no canal com Dina Ribeiro, que sou eu, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.